6 Opa galera, Nubli na voz passada para avisar que esse vídeo foi patrocinado por Ivanise Lima. Witch Online capítulo 626 Benfeitor. Os olhos de Zeus viram um flash de prata e um raio de ouro antes de desaparecerem. Hermes e Mercúrio. Ele olhou em volta e não conseguiu vê-los. Ele percebeu que eles deveriam ter começado a lutar contra outro velocista. Mas, conhecendo a força do Lorde Demônio, ele só podia esperar que eles ficassem bem. Tiranos estalou sua língua, então se virou para Leônidas, prestes a lutar. No entanto, uma mão tocou seu ombro e uma voz a seguiu. Chega disso. Vamos libertar os demônios. Ele se virou para o homem de aparência fria, antissocial. Tiranos assentiu e voltou para os outros lordes demônios. Depois que o antissocial se voltou para os deuses, todos eles desembainharam suas armas. Eles podiam sentir sua força, assustando até Deus Eos. Estava quilômetros acima da aura de Tiranos. A aura do antissocial era profunda, pesada e vasta, como 1 milhão de galáxias. Demônios, ataquem! Ele disse casualmente, e uma vez que suas palavras entraram nos ouvidos do demônio, eles gritaram e voaram pelo espaço. Os deuses e deusas gritaram seu grito de guerra e atacaram os demônios. A princípio, eles pensaram que poderiam derrotar os capangas facilmente. No entanto, eles esqueceram que havia 3 fileiras, com cada demônio tendo poder suficiente para matar Deus. 3 demônios, lordes demônios e finalmente, generais demônios. Entre o exército, havia dezenas de generais demônios, e eles imediatamente despedaçaram os fracos deuses e deusas, matando-os facilmente. O campo de batalha ficou maior conforme os demônios e os deuses começaram a ter suas próprias batalhas solo. Os flases, estrondos e sons de destruição preencheram todo o espaço. Os tremores puderam ser sentidos até o Foiceasons. Os humanos só podiam observar o céu e se perguntar o que estava acontecendo. Era como se houvesse uma tempestade, com trovões sem fim. Assustou as crianças, assustou os idosos e fez com que todos se sentissem como se estivessem vivendo um pesadelo. No reino dos deuses, Isaac se escondeu atrás do prédio em ruínas e observou os demônios entrarem no reino dos deuses vindos do céu e começarem a procurar alguém para matar. No entanto, Goriel foi o primeiro a ser evacuado. Eles não conseguiram encontrar ninguém, mas havia um, Isaac. Merda. São demônios ou o quê? Isaac os viu voando sobre sua cabeça e se perguntou em voz alta. Ele percebeu que não deveria estar aqui e se virou para o botão de logout. Naquele momento, ele viu uma rachadura aparecer no chão. Através dele passaram os demônios, gritando sobre matar e Ping. Suas zombarias encheram o ar, e Isaac podia ver as rachaduras indo direto para o reino do verão. Isaac olhou para o logout e suspirou. Ele fechou a interface, correu para a fenda e pulou para baixo. Sua visão viu os reinos que passavam, as cidades destruídas e as casas abandonadas. Os demônios começaram a se infiltrar em todos os lugares. Isaac foi direto para o reino do verão. Uma vez que sua visão clareou, ele ficou em cima da parede do Stronglord. As ruas estavam vazias e o ar úmido. No entanto, então ele ouviu um grito. Seu olhar foi para a distante igreja. Havia demônios voando direto para ela, gritando e sorrindo ferozmente. Havia um grupo bloqueado na igreja. A entrada desabou e eles não conseguiram evacuar a tempo. Vai ficar tudo bem. Uma morena de aparência gentil afagou as cabeças das crianças, que estavam aconchegadas ao lado dela. Todos pareciam assustados quando viram demônios de aparência assustadora, circulando a igreja. Eles gritavam todo tipo de coisas terríveis e queriam que eles se desesperassem. A morena era uma nobre e deveria ter deixado o reino do verão horas atrás. No entanto, ela sabia que havia órfãos, que provavelmente seriam esquecidos. Como ela costumava vir aqui para contar histórias, ela sabia onde elas estavam. Ela os encontrou, escondidos debaixo das camas enquanto todo o céu parecia estar tremendo. Quando eles estavam para sair, a entrada desmoronou e não havia outras saídas. Eles tentaram quebrar as janelas, mas estavam bem trancadas.
Eles ficaram presos aqui por várias horas, até que as pessoas de aparência assustadora apareceram do céu e eles imediatamente os encontraram. Era como se eles pudessem sentir o cheiro de seu medo. Os demônios então pousaram do céu, antes da entrada bloqueada. Com um golpe de suas garras, os destroços cortaram em pedaços e se tornaram um pequeno pó de pedra, espalhado pelo chão. Eles entraram na igreja e viram uma mulher morena, parecendo assustada, se escondendo atrás de crianças nas costas. Os demônios sentiram a pele estremecer ao ver os rostos medrosos. Isso lhes dava uma quantidade infinita de prazer, e eles queriam que seus rostos mostrassem mais medo, mais desespero. Olhe para esses cordeirinhos assustados. Eu me sinto muito tentado a fazer algo horrível. Um demônio de pele de bronze se aproximou e lambeu os lábios. Seu hálito nojento pairava no ar, fazendo com que as crianças cobrissem a boca com lágrimas escorrendo. Não toque neles. A mulher de cabelos castanhos levantou-se e abriu os braços. Suas pernas tremiam, com medo vazando de sua expressão. Os demônios olharam para ela, despindo-a com os olhos. Nós poderíamos fazer você assistir. Eu me pergunto que tipo de expressão você teria. Os demônios zombaram e avançaram. O rosto da mulher morena desmoronou. Depois que havia apenas 1 metro de distância, o chão tremeu de repente. Os demônios saíram da igreja, pensando que mais demônios apareceram. No entanto, então eles viram demônios caindo do céu. Seus corpos foram despedaçados ao meio, como se tivessem sido divididos ao meio por um laser carmesim ou uma faca quente. Crack! Uma das janelas gradeadas, que não podia ser quebrada pela mulher, foi quebrada sem esforço por um homem de cabelos brancos, que pulou por ela. Ele olhou para a mulher morena com um olhar de soslaio. A princípio, apenas planejando matar os demônios sem dar uma segunda olhada neles. No entanto, ele a reconheceu. As lembranças dele no City Center, depois de ser banido pelas lojas mercantes. Ele estava vendendo itens, parecendo um mendigo. Então, uma gentil nobre comprou-os e deu-lhe dinheiro suficiente para iniciar sua jornada. Sofia. Os olhos de Isaac se arregalaram em choque. Ele não esperava vê-la novamente, mas nunca esqueceu sua dívida. Seus olhos ficaram instantaneamente mais frios quando ele se virou para os demônios. Eles ousaram ferir seu benfeitor. Esconda os olhos deles. Isaac gritou, enquanto Sofia se encolheu e ouviu. Ela escondeu as crianças em seus braços. Os demônios bufaram e se voltaram para o homem de cabelos brancos. Então, ele desapareceu diante de seus olhos e logo todas as suas cabeças deram uma volta de 180 graus. Seus pescoços torcidos como trapos molhados, quando alguém tentava espremer a água para fora. Os demônios morreram com expressões de descrença. Isaac rapidamente agarrou os demônios e usou o Marksman of Space. Ele apareceu acima do Stronglord e os jogou em direção à fenda. Antes que seus cadáveres entrassem na fenda, Isaac respirou alto e congelou os corpos com seu Ice-Shot. Então, ele formou um punho e perfurou os cadáveres congelados, quebrando-os como vidro frágil. Witch Online capítulo 627 A verdade amanhece. Isaac caiu de volta no topo do telhado da igreja. Ele viu Sofia, com as crianças, correndo em direção ao portal. Vários outros demônios surgiram da fenda, mas ele cuidou deles com uma bala. Logo, eles entraram no portal e retornaram ao Fosse Azons. Como um relógio, os portais logo desmoronaram, impedindo que os demônios tivessem como entrar naquele mundo. Como isso aconteceu? Isaac se perguntou em voz alta enquanto os pilares fumegantes atingiam o céu. Era como se o dia do juízo final tivesse chegado. Ele se virou e viu a vizinhança distante. Seu rosto mostrava preocupação quando ele pulou do telhado, caiu no topo de um prédio de telhado triangular e correu em cima dele antes de pular para outro telhado. Correndo assim levou apenas 10 minutos para chegar ao bairro. Ele logo chegou na casa de Bailey em sua residência anterior. O gramado não foi cortado e as janelas mostravam a casa escura. Isaac arrombou a porta e olhou ao redor do prédio. Estava vazio com a poeira acumulada nos móveis.
Era como se ninguém tivesse estado lá por meses, até anos. Bela? Isaac falou em voz alta, então gritou um pouco mais alto. No entanto, não havia ninguém no prédio. Suas sobrancelhas franzidas em uma carranca. Isso foi estranho. Bela se mudou porque parecia que ninguém estava lá há anos. Pelo menos parecia que ela havia escapado de Stronglord. Isaac entrou na sala e olhou para o lustre pendurado no teto. No começo, ainda era como ondas calmas. Então, uma brisa calma apareceu, fazendo-a balançar para frente e para trás. Toque, toque. Passos apareceram na porta. Isaac puxou Silverclaw e se virou para a figura. Uma figura encapuzada, com feições aparentemente femininas, ficou em silêncio enquanto olhava em sua direção. Ele não conseguia ver o rosto por baixo do capuz, como se estivesse mascarado pela sombra. Isaac colocou o dedo no gatilho e o acariciou. Quem é você? Espectro. Depois de ouvir a voz, ficou claro de quem era a voz. Isaac imediatamente abaixou a arma e perguntou com uma careta. Bela, por que você está aqui? Você precisa ir embora, agora. Bela baixou a cabeça e disse, você pode vir comigo? Isaac se perguntou por que ele estava escondendo o rosto dela. Para o portal? Acho que desabou. Então precisamos nos mudar para outra cidade. Não. Não o portal. Bela lentamente levantou a cabeça e o capuz deslizou de seu rosto, revelando seus chifres e pele bronzeada. Venha comigo, para o Demon-World. Demônio. Isaac ergueu a arma e seus olhos ficaram gelados. Quem é você e como ousa imitar a forma dela? Sou eu, Bela. Ela disse enquanto sorria suavemente. Lembra quando eu te dei sua armadura hexagonal? É? Isaac olhou para sua armadura escondida. No entanto, ele ainda não conseguia acreditar no demônio. Você está mentindo. Não, eu não sou. Bela suspirou e levantou a mão. Quando ela estava prestes a estalar os dedos, ela disse, sinto muito, mas isso é para sua segurança. Snap. Ela lentamente estalou os dedos, e de repente os olhos de Isaac se arregalaram, e ele caiu no chão como se tivesse perdido todo o controle de seu corpo. A armadura hexagonal estava bem enrolada em volta dele e o apertava com força. Esta armadura hexagonal é uma criação da raça demoníaca e podemos controlá-la perfeitamente. Bela se ajoelhou diante de Isaac caído e gentilmente acariciou sua bochecha. Você vai me perdoar. Eu sei que vai. Bela. Isaac não podia acreditar. No entanto, dentro dele, ele percebeu que ela era de fato Bela. Por quê? Eu sou um espião demoníaco, cujo dever era destruir o véu da ilusão e abrir caminho para a raça demoníaca vir para cá. Bela disse, e acariciou seu cabelo branco suavemente. Eu posso convencer os reis a deixar você viver entre nós. Poderíamos viver como antes, comigo fazendo comida e você comigo. Bela. Isaac cerrou os dentes e gritou, como você pode fazer isso? Bela se encolheu um pouco, mas ela esperava aquela reação. Ninguém pode escapar de demônios. Com isso, pelo menos eu posso salvar alguns de vocês. Você vai perceber em breve que os demônios são poder, eles são a ordem. Eu te odeio pra caralho. Isaac falou com ódio e ressentimento. Você tem alguma ideia do que você fez? Posso não entender sobre Beowulf Ion, mas entendo que esse ataque é por sua causa. Você sabe quantos vão morrer por sua causa? Eu entendo. Bela sorriu tristemente, e pressionou sua testa contra a de Isaac. Eles teriam chegado aqui. Ninguém poderia ter impedido isso. Um mês depois, um ano depois, ou 2 anos no máximo, eles ainda teriam chegado aqui, e teria terminado do mesmo jeito. Isaac afastou a cabeça de Bela e gritou, Silverneum. Silverneum flutuou para longe do coldre, atravessou a jaqueta de camuflagem e atingiu a Hexagon Armor. Tanto sua armadura quanto sua camuflagem desapareceram, deixando-o sem camisa. Isaac levantou-se e acertou o rosto de Bela com as costas da mão. A cabeça de Bela virou para o lado, mas nenhum dano era visível. Ela se virou para Isaac e disse, por favor, venha comigo. Eu te amo e poderíamos ser felizes juntos. Isaac agarrou-a pelo pescoço e gritou,
Nunca. Então ele a jogou pela janela. Bela girou no ar e caiu no chão. O canto de seus lábios se curvou para baixo enquanto a tristeza o enchia. Então, Isaac pulou pela janela e deu um soco no rosto dela. Bela ficou parada, mesmo enquanto o punho esmagava seu rosto. Seus olhos tristes logo escureceram antes que o brilho voltasse. Um sorriso apareceu em seu rosto quando ela disse: "Agora eu sei o que preciso fazer. Você está com raiva no momento, eu entendo. Mas, depois de ver o Dream World, você vai adorar." Bela agarrou Isaac pelo braço e disse: "Eu vou te mostrar. Você vai adorar." O que tem de errado com ela? Isaac pensou com uma careta. Ela não é como Bela, eu sei. É isso que o termo demonificação significa. Quando eles mostram suas cores reais. Witch Online capítulo 628 Isaac vs. Bela. Bela pulou enquanto segurava Isaac pelo braço. O chão quebrou abaixo dela quando ela saltou no ar. Enquanto voava em direção à fenda, Isaac puxou Silvercloud, pressionou contra a bochecha de Bela e atirou. Bang, bang, bang. Ele atirou, mas a cabeça de Bela foi ligeiramente empurrada para o lado. Wright, pare de fazer isso. Faz cócegas, e... Bela riu com um sorriso sincero e voou mais rápido em direção à fenda. Quando eles estavam prestes a entrar, Isaac ativou o Marksman of Space e reapareceu no topo da igreja. Bela entrou na fenda e então notou a falta de peso. Ela se virou e arregalou os olhos em choque. Isaac estava desaparecido. "Volte, não temos tempo para brincar de esconde-esconde." Ela gritou e voou de volta para baixo. Com sua grande visão, ela notou Isaac segurando um rifle de precisão de aparência longa, mirando nela. Ele atirou e lançou uma bala alta. Bela voou sobre a bala e balançou a cabeça. "Não seja assim." Ela voou para baixo e bateu no telhado da igreja. Isaac cambaleou quando o telhado começou a desmoronar. Bela estava diante dele e estava prestes a agarrar seu braço. Então, um brilho carmesim apareceu nos olhos de Isaac. Pulverizador. O feixe carmesim atingiu o rosto de Bela, empurrando um passo para trás. Então, ela colocou a mão diante dela e avançou com uma expressão ligeiramente desconfortável. Ela apareceu diante de Isaac, então agarrou seu braço e começou a voar em direção à fenda no céu. Tiro gelado. Isaac soprou o vento frio na mão de Bela e conseguiu afrouxar o aperto. Depois que Bela soltou o braço dele, ele caiu para o Stronglord. É o bastante. Bela formou um punho, quebrou a fina camada de gelo e voou direto para Isaac. Ela estendeu a mão, tentando agarrar Isaac pelo ombro. Mas então, as pupilas redondas de Isaac se transformaram em pupilas verticais com padrões de flocos de neve. Tempestade branca. Com seu poderoso grito, o Stronglord foi repentinamente engolfado por uma enorme tempestade de neve. As ruas estavam cheias de neve, os prédios cobertos de neve e o tempo piorou rapidamente. Bela cruzou os braços e o vento forte a empurrou para longe de Isaac. Ela teve que pousar em um dos telhados e, enquanto cobria os olhos, tentou encontrar Isaac em meio à neve. Então, uma presença apareceu atrás dela. Ela virou a cabeça, então viu uma mão agarrando seu rosto. Ela não se mexeu e apenas tentou sentir o calor de Isaac. Toque da morte. Isaac ativou sua habilidade de nível 600 e o telhado rachou sob seus pés. Os olhos de Bela se arregalaram quando sua pele de bronze começou a rachar lentamente. Ela deu um tapa na mão de Isaac e pareceu descontente. "Se você não para de brincar, terei que fazer algo que não gosto." Isaac olhou para sua mão com uma expressão chocada. O pulso foi partido ao meio e parecia totalmente quebrado. "Agora, venha comigo." Bela tentou agarrar o braço dele, mas Isaac deu um passo para o lado, ativou o Deatoshi e acertou o rosto dela com as costas da mão. A cabeça de Bela caiu para o lado e pequenas rachaduras apareceram em sua bochecha. Seus olhos suaves ficaram frios. Os olhos vermelhos brilharam com um lampejo de chama quando ela se virou para Isaac. Ela havia parado de brincar e agora planejava levar Isaac com ela à força. A mão dela rasgou ar, com um punho formado lentamente, atravessou o peito nu de Isaac e saiu por seu corpo.
Os olhos de Isaac tremeram rapidamente. Sem Hexagon Armor, seu corpo era muito mais acessível a danos. Desculpe, desculpe, desculpe. Os olhos frios de Bela desapareceram de repente, substituídos por olhos suaves. Ela acariciou sua bochecha e murmurou desculpas. Isaac cuspiu sangue azul e murmurou tristemente: Bela, eu estava preocupado com você. É? Bela ouviu sua voz perfeitamente. Ela congelou por um momento. Você estava preocupado comigo? Sim, eu estava preocupado que Demon tivesse conseguido capturar você ou algo assim. Seu idiota. Isaac se inclinou para trás, então deu uma cabeçada em Bela. Bela foi arremessada para trás e se chocou contra o telhado. Desta vez, ela sentiu dor. Isaac não tinha ido ao alto ainda. Isaac olhou para o buraco em seu peito e formou os punhos antes de apertar o peito. O buraco se fechou lentamente e seu HP parou de cair. Passou de 4.605 para 1.125. Bela se levantou cambaleando, com sangue vermelho escorrendo pelo nariz. Eu sinto muito. Eu sei que você é. Isaac acariciou os nós dos dedos e estalou o pescoço dela. Mas agora somos inimigos. Não vou parar até que você e o resto dos demônios estejam mortos. Bela baixou a cabeça, escondendo sua expressão. Uma pequena lágrima vermelha caiu de seus olhos e pousou no telhado. Ela rapidamente os enxugou e se virou para Isaac com uma postura de luta. Que assim seja. Isaac estalou os dedos e um rifle de precisão Mosin Nagant apareceu em sua mão direita. Bela cambaleou em seu punho, torceu a cintura e socou. Isaac girou o rifle de precisão e bloqueou o punho. O impacto balançou o telhado, quebrando e causando o colapso do prédio. A neve acumulada nas ruas voou como resultado da colisão de dois ataques. Bela chutou o chão, então se moveu para trás de Isaac e deu um soco. Ela tentou novamente perfurar seu corpo. Isaac rapidamente colocou o rifle de precisão como um bloco, e então ele pulou para trás, e enquanto estava no ar, ele se virou para Bela e esvaziou a câmara. Bang, bang, bang. Bela cruzou os braços e correu pelas balas. Eles não podiam penetrar em sua pele de bronze. Ela então pulou e apareceu acima de Isaac com os dois punhos caindo. Múltiplos olhos mais onda sísmica. Isaac se inclinou para trás, então colocou o cano do rifle de precisão diante do rosto de Bela. Ele então desencadeou 6.000 e desencadeou a onda de choque destruidora de terra. Ele atingiu o rosto de Bela, fazendo com que seu lindo cabelo fosse jogado para trás. No entanto, Bela conseguiu se impedir de ser enviada voando. Ela cobriu o cano, bloqueou a onda de choque e agarrou a perna de Isaac com sua cauda farpada. Ela então, usando a cauda, mandou Isaac cair no chão. Crack! Isaac cuspiu sangue azul quando foi enterrado no chão de concreto. Acima do solo, no céu, milhares de pequenas esferas apareceram ao redor de Bela. Ela apontou para o chão e murmurou: esferas da destruição, o relógio do juízo final. As esferas voaram e, ao atingirem o solo explodiu em pedacinhos. Os edifícios desmoronaram como se fossem feitos de barro, e a destruição atingiu o Coliseu, fazendo com que até mesmo o enorme edifício desmoronasse como se fosse feito de vidro frágil. Dentro do solo, Isaac mal conseguia respirar quando metade de seu corpo foi explodido. Seu HP foi direto para 1, então seu corpo começou a se curar lentamente. Morte branca ativada. Witch Online capítulo 629 Sentimentos estranhos do demônio. Bela baixou a mão e soltou um suspiro. A destruição de Stronglod criou fortes emoções dentro dela. Talvez fosse o primeiro lugar que ela pudesse chamar de casa, embora fosse apenas em suas fantasias. Agora, ela destruiu suas fantasias ao lado de Isaac. Adeus, Wright. Ela murmurou, então se virou para sair. Ela esperava que o homem de cabelos brancos tivesse morrido. Seu coração se contorceu, como se alguém o tivesse empalado com uma faca, depois o torcido como um sádico pervertido. Bang! Do nada, um buraco sangrando apareceu em seu peito, jorrando sangue. Uma bala manchada de sangue voou para longe.
Ela se virou e viu Isaac parado perto do buraco, com as roupas em farrapos. A calça que ele usava estava rasgada, revelando suas pernas longas e bem torneadas. Você é cheio de surpresas. Bela murmurou, e agarrou sua ferida. Logo curou quando a carne se reconectou como fios finos. Ela então moveu o ombro para trás e deu um soco. A força de um soco foi tão poderosa que causou um grande estrondo. Estrondo. A pressão do ar, vinda do soco, voou pelo ar e destruiu o solo ao redor de Isaac. Ele não se moveu um centímetro quando o chão ao seu redor rachou em pedaços. Isaac tirou o Silver Claw do coldre, mirou em Bela e puxou o gatilho. Bela deu um passo para o lado, desviou da bala, então saltou do telhado e chutou verticalmente, como se estivesse tentando imitar um machado, tentando derrubar Isaac. Isaac saltou para trás quando o chute destruiu o resto do chão. Ele pousou em cima de um poste de luz mal iluminado. Então ele apontou a pistola para Bela, cobriu as balas com diatolte e atirou. Bang! 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 Bela passou por entre as balas, então a última bala passou raspando por sua bochecha, fazendo-a parar. As rachaduras cobriram instantaneamente metade de seu rosto e parecia que seu rosto estava descascando. No entanto, ela rapidamente ativou sua proeza de cura demoníaca desumana, e as rachaduras desapareceram lentamente. Ela moveu a cabeça de um lado para o outro, tentando relaxar os músculos rígidos do pescoço. Então, ela atravessou a rua, cortou o poste de luz com a palma da mão. Isaac caiu no chão quando o poste de luz cortado ao meio pousou ao lado dele. Ele se virou e bloqueou o punho de Bela. Seu soco novamente causou um som alto e explosivo. Ela fechou o punho, moveu o ombro para trás e socou repetidamente. Isaac cruzou os braços e bloqueou os socos poderosos. Suas pernas tremeram lentamente quando seus joelhos dobraram. Antes que Bela conseguisse derrubá-lo no chão, ele agarrou a capa dela, moveu o pé atrás dela e a fez tropeçar. Ela perdeu o equilíbrio e caiu de costas no chão. Ela rolou para o lado, evitando os socos de Isaac. Assim que conseguiu se levantar, ela o fez e socou com os dois punhos. Eles rasgaram o ar enquanto o ar estava cheio de bum, 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 sons. Isaac bloqueou o primeiro soco com o antebraço, então inclinou a cabeça para o lado para desviar do segundo, e então deu um soco no rosto de Bela. Ela cambaleou para trás antes de cuspir o sangue de sua boca encharcada de sangue. Isaac fez o Mosin Nagant aparecer, então mirou em Bela e ativou a destruição enquanto atirava. Ah! Bela deu um soco na bala que se aproximava. A destruição, como o nome sugere, destruiu. Seu braço explodiu em uma névoa sangrenta. A bala rasgou o braço até que o braço foi até o ombro. No entanto, Bela deu uma ajoelhada no torso de Isaac e o mandou voando pela rua. Então, seu braço curou com super regeneração. Parecia assustador, como seus ossos, e o tecido da carne tornou-se tentáculos escorregadios antes de formar um braço. Isaac colocou as mãos abaixo dele e empurrou-se para cima com um curto backflip. Seus olhos refletiam um brilho poderoso enquanto ele chutava o chão, então se lançava para frente. Ele chegou antes de Bela, então deu um soco. Bela bloqueou o punho e, quando ela estava prestes a contra-atacar, Isaac de repente chutou as pernas dela, fazendo com que um poderoso som de taca reverberasse pelo ar. Seus joelhos dobraram ligeiramente debaixo dela, e ela foi forçada a parar seus movimentos. Isaac agarrou seus chifres e bateu o joelho em seu rosto. Seu nariz sangrou quando sua cabeça foi empurrada com grande força para trás. Ela então foi incapaz de bloquear o próximo ataque quando Isaac bateu com o punho em seu rosto. Em cada ataque, ele usou Deatoshi, e Bela podia sentir isso. Sua perna começou a estalar ao lado de seu rosto. Isaac colocou a palma da mão diante do peito de Bela. Em seguida, formou um punho. O simples movimento causou uma estranha cena. Foi como se uma poderosa onda de choque aparecesse quando seu peito cedeu e o sangue escorria de sua boca. Foi como se ela tivesse sido atropelada por um trem. Onishi-punshi. Foi um movimento que ele copiou do All-in-One. Para fins de diversão e experimentação,
Ele tentou copiar algumas das habilidades físicas de outro Legacy Carrier. A maioria era impossível de aprender, mas coisas como Oni e Inchibunch eram factíveis. Além disso, com as mãos, era ainda mais poderoso do que o Aoyoni. Eles não podiam nem ser comparados. Bella segurou o peito e se sentiu tonta. Os ataques constantes a faziam se sentir fraca, e sua visão não podia deixar de ficar embaçada. Foi como se uma névoa repentina aparecesse diante dela, com uma figura de aparência misteriosa atrás dela. A figura tinha cabelos brancos esvoaçantes e seu rosto estava escondido atrás da névoa. Então, outro soco acertou seu nariz, clareando um pouco a visão. A maior parte de seu lindo rosto já estava cheio de rachaduras. Ela balançou a cabeça e concentrou seus poderes demoníacos na cura. As rachaduras desapareceram, revelando seu lindo rosto, uma confusão estampada nele. Ela poderia derrotar Hefesto com facilidade, e ele era um dos principais deuses. Agora, ela não poderia derrotar um humano que deveria ser mais fraco. Isso é por causa do meu amor? Ela se perguntou e se virou para a fenda no céu. Os demônios não foram feitos para amar. Eles não deveriam saber o que isso significa. Somos seres feitos de ódio e ressentimento, e se sentimos qualquer outra coisa, ficamos fracos. Isaac lentamente abaixou as mãos e olhou para Bella com uma expressão triste. Você sente algum arrependimento? Não. Bella ouviu sua voz claramente. Era como se fosse a única voz no mundo. Não podemos sentir tal coisa. Arrependimento nem faz parte do nosso vocabulário. Witch Online capítulo 630 Morte de Witch. Entendo. Isaac suspirou e fechou o punho com a mão direita. O vento soprou suavemente, sinalizando o fim de seu relacionamento. Eles eram inimigos mortais, e apenas um iria embora. Você. Percebo o que aconteceria se os demônios chegassem à minha casa. Isaac olhou para ela com uma expressão um pouco mais fria e disse: eles matariam, escravizariam e fariam todo tipo de coisas terríveis à minha família. Eles são tão importantes? Bella perguntou, verdadeiramente confusa. A família é importante? Honestamente, eu nunca tive nenhum, então eu não saberia. A vida deles é mais importante que a sua. Essa é a diferença entre nós. Isaac esticou o punho para o céu e lentamente o soltou. Parecia que ele estava tentando segurar o céu inteiro com a mão. Vamos acabar com isso. No Fosse Azons, no Movimentados no Star. As empresas pertencentes a Maxwell e a outros companheiros ricos se ocuparam em construir projetos. Os humanos da nova geração arregaçaram as mangas e se juntaram aos trabalhadores para criar os edifícios. Assim, com a ajuda de centenas de mãos, a velocidade aumentou muito. Maxwell ficou na área de construção, olhando para os humanos e os humanos da nova geração trabalhando juntos. Foi uma visão, ninguém pensou que jamais veria. No entanto, havia um medo persistente no ar. O céu brilhou com cores, como um relâmpago de trovão. Pai! As orelhas de Maxwell se aguçaram e ele se virou para o lado. Alice, Sophia e Marvin saíram de um escritório de construção. Eles estavam lá desde a manhã, assistindo ao noticiário enquanto estavam com a família. Foram tempos assustadores, e ninguém queria ficar sozinho. Pediram a Isaac que fosse com eles. Ele disse que tinha outra coisa para fazer. Mark estava na casa de Isabella, onde eles criaram roupas para humanos de nova geração e desumanos. Suas mãos estavam tão ocupadas quanto trabalhadores da construção civil. A família Snowflower estava no hospital, junto com Richard. Luna ajudou os inumanos feridos, que se machucaram enquanto escapavam da lua. Foi um caos puro, e muitos tiveram arranhões, alguns até mesmo ferimentos. A mesma visão pode ser vista em todas as cidades, países e continentes. O medo era aparente nos olhos de todos, mas eles tentaram afastá-los e fazer algo para ajudar. Alguns conseguiram fazer isso melhor do que outros, e alguns não tiveram força de vontade suficiente para deixar suas casas confortáveis. O governo estava fazendo o possível, mas eles se sentiam como galinhas sem cabeça sobre algumas das decisões.
Havia muitas famílias tentando obter o cargo de presidente, e política desnecessária foi incluída. Porém, naquele momento, Arthur apareceu na sede do governo, e com seu grande carisma, conseguiu subjugar a todos. Assim que as notícias sobre Arthur, novamente entrando nos holofotes, tornando-se o presidente, sem que ninguém se opusesse, começaram a desaparecer lentamente. Seu carisma sem fim e sua confiança fizeram com que todos se sentissem leves na escuridão. Estrondo, estrondo, estrondo. Bela e Isaac trocaram socos enquanto repetidamente jogavam seus socos. Eles se bateram no rosto, depois no corpo e, finalmente, bateram a cabeça um contra o outro. Para equilibrar a balança, Bela usou seu rabo farpado, envolveu em volta do corpo de Isaac e o jogou contra um prédio em ruínas. No entanto, Isaac ainda estava no modo Eat Deat, e todas as feridas de engolir são curadas imediatamente. No entanto, ele podia sentir sua concentração diminuindo lentamente. Sua morte branca não dura para sempre. Isaac ficou de pé e soltou o pulverizer. A viga carmesim cortou as paredes que mantinham o teto unido e se chocou contra Bela. Ela colidiu com um prédio de tijolos, depois voou por 3 outros prédios antes de parar. Todas as suas feridas cicatrizaram imediatamente depois. Era uma batalha sem fim. Ambos curados instantaneamente. Isaac correu pela parede queimada e se chocou contra Bela, derrubando em outro prédio. Os prédios desmoronaram, lançando nuvens de poeira ao redor. Bela tossiu saliva e baixou a cabeça. Então, ela chutou o chão e empalou o corpo de Isaac com seus longos chifres. Arg! Isaac agarrou seus chifres, tentando arrancá-la. Mas, não poderia. Ah! Bela gritou e correu pelos prédios como um touro louco. Seus dentes estavam manchados de sangue enquanto ela gritava até sua voz ficar rouca. Com Isaac preso nos chifres, ela correu até que eles acabaram colidindo com um dos portais do reino, situado no centro de Stronglord. Isaac, com o rosto dolorido, martelou os punhos nas costas dela. Os chifres cortaram seu corpo, dividindo seu corpo ao meio. Sua voz parou quando 2 metades de seu corpo caíram no chão. Então, lentamente, seu corpo se reconectou com o sangue azul sugando de volta para seu corpo e os 2 lados de seu corpo colados. Ele soltou um suspiro de alívio, mas então uma notificação desesperada apareceu. Morte branca desativada. Sua barra de saúde piscou em vermelho, pois mostrava apenas um HP. Bela então apareceu atrás dele e bateu sua cabeça no concreto. Ela suspirou pesadamente, e podia ver Isaac respirando lentamente. Acabou. Bela tirou a mão do pescoço dele e suspirou alto. O suor encharcou seu rosto enquanto o sol quente brilhava sobre ela. Isaac lentamente se levantou e se virou para Bela com o rosto sujo. Seu coração batia contra o peito, dolorosamente. Bela se virou para ele e sorriu tristemente. Ela então perfurou com a mão o coração de Isaac, esmagando-o. Eca! Isaac tossiu sangue azul e arregalou os olhos em choque. A visão ficou preta, e a última coisa que ele viu foram as lágrimas de sangue de Bela. Você está morto, legado da morte branca. Retorna ao mundo após sua morte. Você perdeu seu legado. O mundo ficou escuro enquanto Isaac flutuava sem rumo em um vazio escuro. Seus olhos estavam fechados e seu rosto parecia pacífico. O legado da morte branca lentamente deixou seu corpo, deixou o vazio escuro e voou de volta para o corpo de Simo. Lá fora, no espaço, os olhos de Simo se arregalaram em choque. Ele sentiu o desaparecimento de seu legado. No entanto, seu rosto logo mostrou um sorriso triste. Não se desespere. Mesmo que eu adorasse que meu legado fosse conhecido em todo o mundo, o mero legado divino ou legado mítico é muito pequeno para você. Dentro do vazio escuro, as pálpebras de Isaac se abriram lentamente e ele viu uma flor de aparência etérea flutuando diante dele. Parecia santo, não deste mundo. Então, uma notificação de aparência etérea apareceu e uma voz doce tocou em sua mente. Legado recebido, Gaia, o Deus primordial da vida, quer que você seja o portador do legado dela.
Legado, Deus primordial da vida, classificação do legado, divino, classe, humanidade, aceitar rejeitar. Antes de poder ver a notificação, a visão de Isaac escureceu e a voz desapareceu de sua mente. Sem pressionar aceitar ou rejeitar, ele desapareceu do Wolfwitch e reapareceu em seu corpo da vida real. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.